Para isso existe o efeito suspensivo. Agora, 2 meses? 2 meses pro julgamento? Eu acho que o Bruno Henrique tem que pegar gancho. É condenável e precisa ter punição. Tá fazendo o quê nessa JD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Leila Pereira tratou de se posicionar. O que está acontecendo não é justo. O Palmeiras perde o Alan na reta final do campeonato por uma falta e o Flamengo vai adiar o caso do Bruno Henrique por um caso muito sério que eu não vou nem comentar aqui com vocês, gente. Por que o Bruno Henrique ainda tá jogando bola? Essa é a pergunta do milhão, hein, Samuel? É só o jogador do Flamengo no Brasil que não foi punido. Rapaziada, a imprensa esportiva tá revoltada com o caso do Bruno Henrique, mais um adiamento lá da sessão para condenar ou não o Bruno Henrique, para fazer ele parar de jogar, né? Que era o mais justo, já que ele foi condenado, né, pessoal? Enfim, vocês vão conferir aqui nesse vídeo a opinião de alguns comentaristas Brasil afora sobre esse caso aqui, tá repercutindo demais. Jorge Igor deu opinião forte, opinião quente, PVC também saiu da casinha, enfim, Veloso falou sobre. Vocês vão conferir o vídeo, tá muito top, assiste até o final, porque é inadmissível, né, pessoal? É brincadeira, é palhaçada o que estão fazendo para favorecer o Flamengo nesse campeonato brasileiro, né, pessoal? Enfim, sem mais enrolação, então, bora aí, direto pro vídeo. Não dá para esse julgamento demorar tanto. Não dá para o Bruno Henrique jogar 2 meses com efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele é algo legítimo, correto, porque se você tem a possibilidade de um recurso após o primeiro julgamento e nesse recurso pode haver absolvição, se você já começa a cumprir a pena, você pode ter um prejuízo enorme. Para que você cumpriu 2, 3 jogos de suspensão se no pleno você foi absolvido e não pegou nenhum? E aí? Cagada tá feita. Para isso existe o efeito suspensivo. Agora, 2 meses? 2 meses para o julgamento? Sendo que não havia qualquer justificativa oficial no site do STJD do porquê do adiamento quando era para ter sido feito. Ah, não, foi por causa do negócio do Rio, da confusão, do Comando Vermelho, da polícia, da operação no Alemão. Pô, desculpa, mas não teve nenhuma informação oficial do STJD. Isso aí era só apuração de bastidor. Então não pode demorar 2 meses. É uma demora muito grande. Quando se comete algo claramente antiético, como cometeu o Bruno Henrique, perigosíssimo, e você vê o cara continuar jogando normalmente sem uma punição em número de jogos, passa-se um recado muito ruim. Então, os julgamentos, eles também precisam entender, contemplar de alguma forma, não precisam ficar reféns disso, porque, obviamente, que eles precisam olhar a letra fria da lei. Mas é preciso ter um olhar de sensibilidade para o impacto daquela decisão na sociedade, em toda uma coletividade. O famoso dar exemplo. Eu acho que é um exemplo muito ruim o Bruno Henrique seguir a vida normalmente. Como é muito ruim o tribunal demorar 2 meses para julgar. Muito ruim. Eu acho que o Bruno Henrique tem que pegar gancho. Eu acho que avisar ao familiar, e nós vamos ler o Regulamento Geral das Competições, que deixa muito claro que isso é vedado, que esse comportamento é proibido. Avisar familiar que vai tomar cartão amarelo e o familiar obter uma vantagem financeira é condenável e precisa ter punição. Como exemplo, precisa. Não só, assim, acima de qualquer coisa, não só para proteger os valores éticos do esporte, né? Mas para proteger a própria indústria em si, a indústria do futebol. Isso não pode passar impune. Só que a lei é falha. O CBJD é falho quando não tipifica na lei a conduta do Bruno Henrique. Não há no CBJD. Esse é o ponto central aqui. Aí você muitas vezes vê, caramba, né? Quem tem bons advogados no Brasil, né? Consegue sempre brechas. Porque as leis, infelizmente, permitem muitas brechas. E muitas vezes, com o cometimento de novas infrações que não eram cometidas no passado, as leis acabam ficando desatualizadas e não contemplam novos problemas. Por isso que as leis precisam estar em constante atualização, em constante revisão. Quando a gente fala do Código Penal brasileiro, nossa, tem que rever o Código Penal. Tem que rever porque ele é atrasadíssimo. Ele é atrasadíssimo.
absolvição é justa, pode ser legítima. Já falei aqui, o caso do Bruno Henrique é um caso criminal. O que vai solucionar o caso do Bruno Henrique é o julgamento na esfera criminal. É um caso de fraude. E é muito grave. É um símbolo do que está acontecendo no cenário do futebol no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Então, é um mínimo de responsabilidade quando o auditor dizer que o caso é complexo e por isso pede vistas do processo. Ele está pedindo para estudar para a prova. Jura por Deus, demite o cara que está pedindo para estudar para a prova. Demite. O cara não conseguiu estudar para a prova em 6 meses. Demite o cara, não precisa desse auditor. Tira o cara dali. Fica fazendo o que na CJD? Agora, não vai brincar com a nossa cara. Leila Pereira faz um apelo ao STJD. Ela se mobilizou depois da situação do caso Bruno Henrique. Não é de hoje que Bruno Henrique vem sendo investigado até pela Justiça Comum, né? Pelos cartões, né? Pelo cartão recebido naquele jogo entre Flamengo e Santos em Brasília há 2 anos. Entretanto, o STJD já remarcou, adiou, né? 3, 4 vezes ali o julgamento dele, que pode, né, suspendê-lo de vez. Bruno Henrique vem atuando com efeito suspensivo, inclusive marcou um dos gols, jogou muito, né, ontem contra o Santos, na vitória por 3-2. Leila Pereira tratou de se posicionar. O que está acontecendo não é justo. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. Um atleta condenado por uma infração grave joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, Alain, que era réu primário, pega 2 jogos de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em um pouco mais de 15 dias. Tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos, né, vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo, disse Leila Pereira, né? Que tá irritada, porque o Alain deu ali uma cotovelada, foi suspenso por 2 jogos. O Bruno Henrique envolvido ali numa situação de manipulação de cartão, que teria beneficiado inclusive financeiramente o seu irmão, investigado ali na Justiça Comum. Bruno Henrique segue jogando normalmente e, né, o primeiro voto dessa sessão que foi adiada foi pela absolvição do jogador. Qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Aqui eu tô lendo aqui só que você estava falando do STJD, tá rolando o julgamento do Bruno Henrique, né? Sim. O auditor acabou de pedir vista. O julgamento vai ser interrompido e retomado em nova reunião do pleno. Ou seja, vai levar mais tempo ainda. E vão tentar anular até ele jogar. Pô, pra ele jogar a final da Libertadores, é óbvio. Gente, espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Peraí. Desculpa aí, peraí. Ô, Ferri, não me dá uma notícia dessa ao vivo, velho. Só não me fala isso ao vivo, cara. Aqui o tempo real agora. Só não me manda uma dessa ao vivo, mano. Pô, tá de brincadeira, mano. Não, mas tá no GE, pô. Tá de brincadeira, mano. Ô, tá de brincadeira. O Palmeiras perde o Alan na reta final do campeonato por uma falta e o Flamengo vai adiar o caso do Bruno Henrique por um caso muito sério que eu não vou nem comentar aqui com vocês, gente. Pô, é pra perder os cabelos mesmo, mano. Mano, se você tiver errado essa informação, Boca não, ficou aqui, pé da vida. Não, tá aqui. Não tô brincando. Agora, eu não sei quando vai ser. Boca tirou a touca, mas o pedido de vista aqui. O auditor Marco Aurélio Choi pede vista do processo. O julgamento vai ser interrompido e retomado em nova reunião do pleno. É isso. Então aguardar aí os próximos episódios. Virou uma novela essa história toda. Quando vai ser esse novo jogo, pode ser semana que vem, não sabemos. Mas assim, eu entendo a revolta, porque eu acho que revolta é por todos os clubes, porque as coisas acontecem, faz logo, vai. E como o Boca falou, não dá pra nem comparar o caso do Bruno Henrique com o Alan, porque o Bruno Henrique é uma questão de apostas esportivas, o Alan foi suspenso dentro de campo, é outra seara. Sim. Mas não dá, né? E com o Bruno Henrique do Flamengo, não acontece nada, né? Samuel Baroni, por que o Bruno Henrique ainda está jogando bola? Essa é a pergunta do milhão, hein, Samuel? Essa é a pergunta do milhão. E fazendo gols ainda, né? Hoje fez 1. E o gol que acabou decidindo, que foi o terceiro, né? E foi 3-2. O cara ainda está jogando. Foi condenado, 12 jogos, que é pouco, né? Nós vimos aí suspensão de 1 ano, de mais de 1 ano, jogadores que ficaram parados um tempão para depois tentar retomar a carreira. E com o Bruno Henrique do Flamengo,
Não acontece nada, né? Porque essa é a pergunta do milhão. Por que ele ainda está jogando? Amanhã tem o julgamento do recurso do Flamengo. Já que ele foi julgado, suspenso, efeito suspensivo, amanhã tem o julgamento do recurso. Vamos ver mais um capítulo dessa novela aí, que é absurdo, né? É só o jogador do Flamengo no Brasil que não foi punido. Bom, rapaziada, como vocês puderam ver, o caso aí do Bruno Henrique, né, lá no STJD, na Justiça Desportiva, tá rendendo demais, tá repercutindo Brasil afora, em toda a imprensa esportiva, a mídia esportiva tá assim, alvoroçada mesmo, tá com opiniões quentes, fervendo a respeito desse episódio aí, né? Enfim, vocês puderam ver a opinião de alguns comentaristas aí durante o vídeo, e eu tô trazendo aqui a opinião de mais alguns comentaristas no final do vídeo para vocês, do Benja e do Sormani, pessoal. E eles mandaram a real na lata também, vieram aqui nas suas redes sociais para se manifestarem a respeito aí desse caso do Bruno Henrique, beleza? Então vamos conferir aqui primeiro a opinião do Benja, beleza? Que publicou nas suas redes sociais o seguinte, ó: a punição tem que ser igual para todos. Não interessa a camisa do clube em questão. Ou seja, qual a dificuldade em punir o Bruno Henrique se realmente ele errou? É tudo muito estranho e está ficando cada vez mais feio. O pior que isso aconteceu em 2023 e até agora nada. Por que tanta demora para julgar? Então essa foi a opinião aí do Benja a respeito desse caso do Bruno Henrique aí, né? Que realmente é muito bizarro, cara. Só adia cada vez que vai para ser julgado, adia novamente. E as competições chegando ao final, chegando nas suas partes mais decisivas, né? E nada acontece. O Bruno Henrique segue ileso, jogando, decidindo jogos, fazendo gols pro Flamengo. Enfim, é bizarro o que está acontecendo nesse caso aqui, não é não, pessoal? E aqui é a opinião do Sormani para vocês também. O lance divulgou aqui, beleza? Então tá aí a opinião do Sormani, olha o que ele falou. Isso é um escárnio, é zombar da cara dos torcedores dos outros 19 times que disputam o Campeonato Brasileiro. Esse país definitivamente não tem jeito. E aqui o texto que colocou aqui o lance nessa publicação. A polêmica sem fim. Bruno Henrique esteve no STJD para o julgamento de um suposto esquema de apostas. Porém, o auditor pediu vista e a sessão foi interrompida e remarcada para esta quinta-feira, dia 14. O anúncio do adiamento gerou uma série de revoltas e debates sobre a demora no encerramento do caso. Situação que fez até o jornalista Fábio Sormani caracterizar o cenário como um escárnio. Concorda com ele, torcedor? Enfim, você concorda aí com o Sormani? Qual que é a sua opinião? Você concorda com o Sormani ou com o Benja aqui no texto que ele publicou? Enfim, o que vocês estão achando sobre esse caso? Na minha opinião, tá muito bizarro, tá muito esquisito, né? E faz com certeza se levantar aquele questionamento sobre essas manipulações, sobre tudo já ser esquematizado, né, para favorecimento de alguém. Não tem como não pensar nisso, né, pessoal? Enfim, eles mesmos que estão provocando isso. Então é isso. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. E eu fui.